Olá, me chamo Serena Guiar. Estou aqui para compartilhar com você as minhas experiências que adquiri ao longo desses anos, trabalhando com festas incríveis desde 2004 para os clientes da minha empresa. E o que eu queria agora conversar com você é algo que eu não sei se você já parou para pensar, mas será que você pode fechar qualquer espaço para a sua festa? Eu não sei quais são as suas necessidades, de repente você quer fazer uma festa maior, como um casamento, ou você quer fazer os 15 anos da tua filha, ou organizar os 15 anos da sua neta, e quem sabe fazer os 80 anos da sua avó, da sua mãe, né? Ou os 45 anos do teu pai, ou os 50 anos do teu namorado. Bom, são várias as possibilidades. E para cada uma dessas necessidades, existe uma especificação de um espaço ideal para essa festa. Não significa que um espaço para 15 anos tem que ser assim, ou que para um casamento tem que ser assado, ou que para uns 15 anos tem que ser de outro jeito. Não é bem isso. O que eu quero falar aqui para você é que para você economizar na sua festa, você tem que ficar muito atenta com a escolha do seu espaço. Por que, Serena? Eu vou listar aqui para vocês algumas dessas situações. Há pouco mais de 10 anos, eu fui procurada por um casal para realizar um casamento deles na casa da noiva. Bom, era uma casa espetacular, eu tive a presença de conhecer a locação e ao longo de algumas conversas eu vim percebendo que o que eles queriam na verdade era um perfil de um evento, de uma recepção em um espaço aberto, que tivesse uma vista para o mar, que tivesse um pôr do sol, que tivesse uma área gramada. Bom, fui anotando todas as especificações, tudo que eles me diziam que era necessário para realizar essa festa. E eles eram um casal muito simpático, muito agradável, pessoas assim, muito amáveis. E foi muito gostoso esse tempo que a gente bateu papo, que a gente conversou, e eles foram me mostrando o sonho deles, tá? Depois de um tempo, eu fui observando que a casa, ela era uma casa perfeita para fazer uma festa pequena, entre amigos ou família, mas não um evento para 250 pessoas, onde eles queriam que a cerimônia fosse no mesmo local, onde também tivesse uma banda. Naquele instante, a minha maior preocupação era mostrar a eles a minha competência técnica, o meu conhecimento, e de uma forma muito sutil explicar para eles que aquele espaço era um espaço incrível, era um espaço maravilhoso para se morar e para conviver com os amigos nos finais de semana. Mas para fazer uma festa onde você precisa de uma estrutura maior, um porte maior, talvez a gente tivesse que fazer algumas adaptações. Então, o que eu fiz? Eu propus a eles que todas aquelas especificações que eles me diziam, que queriam banda, que queriam uma festa para 250 pessoas, que queriam que a cerimônia fosse no mesmo local de vista para o mar. Então eu tentei encaixar todas essas necessidades dentro daquele espaço e começar a refletir o que era necessário para poder a gente estruturar aquele ambiente para receber esses convidados de uma forma confortável. E uma outra coisa, quando você prepara uma festa, você não só tem que pensar nos convidados, você tem que pensar nos vizinhos, você tem que pensar na locomoção do recurso humano, como é que vai ser a estrutura de logística de montagem e desmontagem. Então, fui fazendo todas essas observações, o casal, junto com a família, foi me passando todos os desejos, todas as necessidades dele. E no final da reunião eles me disseram o seguinte: Serena, essa área gramada é o xodó do meu pai. A gente não gostaria que ela fosse muito danificada durante a festa. Bom, e aí eu me deparei com uma seguinte situação. Essa área gramada que ela se referia era um campo de futebol que eles tinham dentro da casa deles. E, ou seja, imagina fazer uma festa numa área onde era o xodó do dono da casa. Então, a gente, obviamente, paramos para pensar e estaria resolvido. Vamos ter que fazer um tablado, como se faz muito em estádios de futebol quando tem shows, né? E vamos fazer um tablado e a festa rola em cima, sem problema nenhum. Então, até então aí não teria nenhum tipo de problema. Bom, o que a gente ia precisar para poder viabilizar esse espaço? Nós teríamos que reservar uma área coberta para a área da boate, a área da dança. Nós teríamos que reservar também uma área para a área da alimentação, se houvesse a necessidade de um buffet fixo. A gente também teria que pensar na possibilidade da mesa de doce e bolo também ficar em um local coberto. A ideia seria que não fôssemos utilizar a parte interna da casa, que a gente fizesse uma integração de toda a festa dentro dessa área gramada, já que era uma área muito extensa,
grande e comportaria confortavelmente 250 convidados. Enquanto há espaço, esse não era o nosso problema. E aí a gente teve que começar a imaginar como é que vai ser a quantidade de banheiros dentro da casa. Poxa, dentro da casa eu tenho X banheiros, a gente vai deixar os convidados entrarem dentro da casa para usar os banheiros, mas mesmo assim eles não são suficientes. E para a área de recurso humano, onde é que eles vão utilizar? Ah, vamos colocar um banheiro químico? Poxa, mas banheiro químico para casamento é algo que realmente a gente sempre tem um certo preconceito, a gente não acha muito elegante, essa que é a verdade. E onde é que ficaria a mesa de drinks e roscas? Como é que ficaria a questão da banda para eles se apresentarem de forma que não incomodasse os vizinhos? Ou seja, toda essa área que eu estou falando aqui para vocês é uma área que tem que estar coberta. Não tem jeito, principalmente quando você mora numa cidade que a chuva pode acontecer a qualquer momento, onde você não tem um clima muito estável. Você corre o risco de ter uma chuva, mesmo que seja na vantagem, ou mesmo que seja na cerimônia, ou mesmo que seja na hora da recepção. Pode acontecer, não é? Bom, o briefing já estava definido, as necessidades já estavam definidas. Nesse momento, não era muito importante a gente conversar sobre que cor ia ser a festa, qual era o tipo de cardápio. A gente ainda estava no start inicial. Nós estávamos apenas decidindo o espaço onde seria feito essa festa. Bom, a família já tinha o hábito de fazer festas naquele local, mas eram festas para no máximo 100 pessoas. Então seria realmente um grande desafio para mim viabilizar toda uma estrutura para uma festa para 250 convidados. E não é uma festa simples, né, Serena? É uma festa de casamento, onde teria banda e principalmente uma área de cerimônia. Bom, me despedi do casal e fui para casa. Ao longo dos 30 minutos entre a casa deles e a minha residência, eu fui fazendo um scanner de tudo que poderia acontecer nessa festa. Como é que eu conseguiria visualizar essa festa dentro desse ambiente? Então os convidados iam chegar e iam estacionar o carro aonde? Era uma área residencial, ok, então a gente vai ter que ter manobrista para poder não fazer um tumulto muito grande, ou então que as pessoas não corram risco de estacionar em um lugar muito longe, principalmente mulheres de salto alto ou senhoras idosas, e viessem andando até o espaço. E na hora da entrada, como é que seria a entrada desses convidados? E a área da saída? Como é que seria a questão de evacuação, caso acontecesse uma emergência? E o gerador? Bom, o gerador teria que ficar posicionado na frente da casa, já que todo o contorno da casa tinha vizinhanças e apenas a frente da casa que tinha vista para o mar. Bom, fui fazendo todas essas perguntas, todos esses questionamentos em relação aos banheiros químicos, em relação aos toldos, em relação à proteção da grama, que era o xodó do pai. E aí eu pensei, assim que eu chegar no escritório, eu vou botar isso tudo no papel, vou fazer um orçamento de quanto custaria a viabilidade dessa festa nesse local e vou apresentar para a família e aí eles decidem se realmente eles querem fazer a festa da forma como eles tinham planejado. Bom, uma festa de casamento é uma festa única, ninguém pensa em fazer um casamento hoje para descasar daqui a alguns anos e casar de novo. Pode até pensar em fazer uma festa de casamento com a mesma pessoa, que seria uma comemoração de casamento, mas não um casamento com uma outra pessoa. Então essa festa ela tinha que ser impecável, tinha que pensar em todos os detalhes e eu não poderia de jeito nenhum engolir uma mosca. Então era muito importante que toda essa estratégia, que toda essa análise ela fosse feita agora, que era a área de planejamento, e não depois quando os problemas fossem surgindo e aí a gente não teria mais como pegar a casa e tirar ela dali e colocar num outro lugar que fosse mais fácil se realizar o evento. No dia seguinte, quando eu cheguei no escritório, eu parti para o planejamento. Então fui solicitando todos os orçamentos com os fornecedores. Eu já tinha uma média, mais ou menos, pela minha experiência, de quanto a gente ia precisar de toldo, de tablado, de banheiros químicos, enfim. Então isso aí foi bem mais fácil. Afinal de contas, evento, por mais que você conheça a teoria, a prática é o que faz realmente você ter expertise. E principalmente pensar nas soluções dos problemas. Parei para imaginar como é que seria a logística da montagem dessa festa. Eu imagino que a gente deveria ter uma média de umas 30 pessoas montando o evento durante a semana anterior à festa. A gente teria o tablado, teria os toldos, teria a parte de cabeamento, de iluminação,
né? Teria a montagem da estrutura do buffet. A cozinha dela era muito grande, mas era uma cozinha um pouquinho distante dessa área onde a gente ia fazer o evento. Então a gente precisaria fazer uma cozinha 2 próxima da área da festa para fazer de apoio. Comecei a imaginar também a quantidade de recurso humano que iria trabalhar durante o evento. Além dos 250 convidados, a gente teria uma média de umas 40 pessoas a mais circulando na festa apenas de staff, que seriam garçons, funcionários da área de limpeza, funcionários da parte da luz e da iluminação, pessoas da área técnica da banda, as pessoas que estavam trabalhando na parte interna do buffet, enfim. Era uma grande quantidade de pessoas, então a circulação não eram só de 250, eram mais 70 pessoas. Então isso é algo que realmente a gente tem que pensar muito. Como é que seria então a viabilidade disso? Outra coisa importante, o pós-evento. O pós-evento também é necessário que tenha uma quantidade grande de recurso humano para desmontar o evento, principalmente na madrugada. Ou seja, o casal, dono da casa, ele praticamente não iria conseguir dormir no final do evento, porque há muito barulho. E os vizinhos, como é que eles iam tolerar essa questão da festa? Já afinal de contas, era uma festa de um porte maior, não era uma festa menor, como eles já estavam acostumados a fazer. Alguns dias depois, já munida de todas essas informações, eu procurei o casal e fui novamente no espaço. Quando eu cheguei no espaço, eu comecei a mostrar para eles e a descrever todas as necessidades estruturais que a gente precisaria investir para viabilizar o evento. Então eu falei para eles: vamos ter que contratar manobristas, seguranças, vamos ter que colocar a parte do tablado em toda a grama. Isso vai demandar mais ou menos uns 5 a 7 dias de montagem. Para fazer essa montagem, vamos ter também que fazer uma estrutura de toldo que não pode ser pré-moldada, ela vai ser uma estrutura de toldo desenhada, já que os recortes da área da festa, elas não são possíveis de serem moduladas. Então, para a gente fazer a construção desse toldo, a gente vai precisar também de pelo menos uns 5 a 7 dias de trabalho. E para que esse trabalho funcione, a gente vai precisar usar a energia da casa, porque as estruturas, é necessário usar às vezes, alguns maquinários para poder montar essas estruturas. Vamos precisar também colocar alguns banheiros químicos. Quando eu falei isso, a noiva ficou logo preocupada. Mas o banheiro químico é tão chato, o cheiro realmente é muito desagradável. Mas naquela época era a única alternativa que nós temos. Existem alguns banheiros onde são armazenados dentro de containers, mas eles ocupam muito espaço. Então, para aquele evento, a gente não poderia mais perder esse tipo de espaço. Então não seria interessante. No final de toda a apresentação, de tudo que eu mostrei para o casal, eu passei o orçamento. Era um orçamento inicial, start, apenas para preparar a casa para receber essa festa. Quando eles viram o preço, eles realmente não esperavam. O orçamento chegou em R$22 mil. Gente, eu estou falando de um evento que aconteceu há 10 anos atrás. Imagine quanto não seria a valores de hoje essa estrutura para adaptar essa casa para receber a festa. Então eu comecei a fazer algumas perguntas. Realmente é o sonho de vocês fazer a festa aqui? Ou vocês apenas pensaram que fazer a festa aqui na casa de vocês, vocês iriam economizar dinheiro com a locação do espaço? E aí eu fui conversando, vendo quais eram realmente as necessidades em relação ao sonho da festa. E eles foram se abrindo para mim. E eu fiz a seguinte proposta: se eu encontrar um local que vocês se apaixonem e que seja mais barato do que R$22 mil e que dê para fazer a festa do jeito que vocês sonham, vocês topam mudar o espaço? E eles responderam que sim. Tá vendo? Eu encontrei um espaço maravilhoso, fantástico. A festa acabou crescendo, foi para 700 pessoas e foi uma festa maravilhosa, uma das festas mais divertidas que eu já fiz. Então, gente, a escolha do espaço é algo muito delicado. Às vezes você pode estar escolhendo um espaço achando que você está economizando, mas no final das contas você vai precisar fazer investimentos em coisas para complementar essa festa. Então, ao longo do tempo, você vai se deparando com algumas necessidades que são apresentadas a vocês pelo buffet, pelo decorador,
de repente pela equipe técnica da iluminação ou da própria banda, ou até a parte também da prefeitura que vinha exigir de você algum outro tipo de recurso. O espaço contratado desse casal fez com que eles economizassem cerca de R$ 4.000 na locação do evento. Ou seja, eles fizeram um excelente negócio. Eles tiveram um local onde pudesse viabilizar o evento deles, economizando R$ 4.000. Então, pense nas seguintes situações. Se você quer fazer uma festa de frente para o mar, por que então você vai fazer essa festa à noite, dentro de um salão fechado, onde o mar vai ficar lá no horizonte e você não vai enxergar nada? Se você quer vista mar, ou você vai ter que fazer seu casamento em um local aberto de frente para o mar, ou pela manhã, a não ser que você esteja num salão de evento de vista para mar, onde esse local tem uma iluminação que venha a banhar toda a parte dessa área, desse litoral. Aí sim é bem diferente. Se você deseja, por exemplo, fazer os seus 40 anos numa área aberta, que tem muito mais a ver com você do que uma área fechada, só tome um pouco de cuidado para você não escolher uma época do ano muito chuvosa, que você venha a preferir uma época do ano onde você tenha mais segurança. E mesmo assim, vai ser necessário você contratar uma parte de cobertura, porque tem alguns recursos do evento que não são possíveis ficar em locais abertos, como sonorização, banda, DJ, a parte de buffet e algumas mesas de convidado. Vamos partir então para uma outra opção. Você quer fazer uns 15 anos e a festa tem que ter uma banda de rock, uma banda de funk ou uma banda de pagode que você ama. E você resolveu que vai fazer essa festa na área do espaço de eventos do seu prédio ou do seu condomínio. Bom, esses sons, eles tendem a reverberar, eles tendem a fazer uma vibração muito grande. Então, se for incomodar os vizinhos, você vai ter um problema muito grande. Então, você vai, na verdade, economizar com a locação do espaço, mas pode ser que, de repente, algum vizinho venha a fazer a reclamação com a prefeitura da sua cidade e pode acontecer a visita de um fiscal solicitando o encerramento desse evento. Eu mesmo fiz uns 45 anos numa época, num bairro de classe média de Salvador, e houve uma banda pequena, não era uma festa grande, era uma festa para mais ou menos umas 150 pessoas dentro da área do salão de eventos do prédio do cliente. E de repente, o barulho começou a incomodar muitos vizinhos. O salão ele não tinha acústica, ele tinha uma parte fechada, onde estava a banda, e uma outra parte aberta. Só que o vento, ele levava esse som para todos os outros prédios. Gente, aconteceram 5 visitas dos fiscais. E a última, praticamente quiseram fechar a festa. Eu tive que fazer toda uma negociação com eles, prometendo que a gente iria baixar o som. O som não estava muito alto, mas era o suficiente para incomodar as pessoas e está errado. Então, se você quer economizar na contratação de um espaço, pense primeiro quais são os seus desejos em relação ao evento. Você podia, por exemplo, fazer uma locação de um espaço que tivesse uma acústica e você faria a banda que você quisesse, com o tipo de som que você quisesse e sem nenhum tipo de preocupação. Uma outra dica que eu quero passar para vocês também é, se você tem uma verba muito apertada de investimento para sua festa, evite escolher espaços muito grandes, espaços que não só são muito compridos, como também têm um pé direito muito alto. Pense assim: quanto maior é o espaço na sua largura e na sua altura, maior vai ser seu investimento com decoração. Então procure sempre espaços que você consiga adaptar a quantidade de convidados, mas você também consiga fazer uma redução de custos para fazer uma decoração maravilhosa do jeito que você sonha, mas sem investir a mais do que você gostaria. E a última dica importante que eu quero dizer a vocês é: se você quer economizar na sua festa, não faça eventos em locais distantes da cidade. Por que, Serena? Locais distantes normalmente não têm um acesso muito fácil ao recurso humano do evento. Então, muitas vezes, quando eu fiz eventos fora da minha cidade, eu tive que fazer o fechamento, por exemplo, de alguns ônibus ou de algumas vans para transportar os garçons, para transportar a equipe de montagem, porque tem alguns espaços que são um pouco distantes de áreas de ônibus, eles estão meio que num perímetro entre uma cidade e outra, são
São espaços um pouco mais reservados, são espaços que têm características muito específicas e isso dificulta um pouco o acesso dessas pessoas. Além do transporte para ir e voltar para a cidade de origem, você também vai ter que fazer um investimento em relação à hospedagem e alimentação dessas pessoas. Se for um evento onde você tem que começar a montar com 2 dias ou 1 dia de antecedência, esses funcionários eles vão ter que ficar hospedados em alguma pousada. Isso tudo vai acabar encarecendo um pouco mais o orçamento de vocês. Então essa é a nossa dica de hoje. Se você quer economizar, tenha muito cuidado com a escolha do espaço que você venha fazer. Então eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida em relação à escolha de um espaço para fazer um evento, coloca aqui nos comentários e quem sabe eu não faço uma outra gravação de vídeo respondendo a sua pergunta.